Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo explicativo. Hoje nós vamos falar da entrega da prioridade 3 da empresa Embasa, que é realizar a importação de planilha a partir do modelo customizado dentro de uma obra já existente. Eu vou mostrar como vai fazer esse processo de importação tanto aqui no Volare Legado quanto na parte do Volare Plus, que é onde está sendo feitas as customizações também. Então, aqui nessa parte do Volare Legado, que é onde ficam as obras, que é aqui em Minhas Obras, eu já criei uma obra, que é essa importação mesmo a obra, e aqui ela está sem nenhum orçamento vinculado, tá? Então, eu vou só mostrar para vocês esse processo de importação, como que ele tem que ser feito. Então, eu vou vir aqui em importação, importar planilha modelo customizado. Vou habilitar aqui a base da Embasa já. Deixei aqui vinculado, até para poder pegar as referências, dependendo da planilha que a gente for importar. Vou vir aqui em Selecione a planilha, que é o passo 1, e vou selecionar aqui a importação serviços. Essa planilha que eu estou trabalhando é uma planilha que foi enviada pela Embasa, que contém um layout dos relatórios que normalmente são utilizados, e eu peguei parte dele como exemplo para poder estar fazendo essa importação de uma obra já existente para vocês verificarem. Então, aqui eu vou fazer esse de serviço aqui por dentro do importar planilha modelo customizado, e o de materiais eu vou fazer dentro do Volare Plus também pela ferramenta de importar planilha. Então, aqui eu vou selecionar a importação serviços. Eu já deixei no layout para fazer a identificação automática, então eu já deixei aqui com a itemização, o código, a descrição, a unidade, o preço e a quantidade, que são campos obrigatórios que precisa ser identificado. No caso dessa planilha, já está com a itemização, com a codificação, a descrição, unidade, o preço e a quantidade já estão colocadas na planilha. Sendo assim, eu não vou utilizar o atribuir valores nem o atribuir códigos, porque a minha planilha já está completa, tá? Então, fiz aqui o processo. Aqui na importação de planilhas, que é o passo 1, é onde fica a identificação dessa planilha. Então, normalmente, ela vai pegar o nome da planilha e já vai colocar aqui no código de obra e no nome do orçamento. Se a opção importar para a obra existente não estiver habilitada, vai ser criado uma nova obra com um novo orçamento, que é essa planilha importada. No caso, a gente vai querer colocar dentro de uma obra que já existe. Então, eu vou selecionar aqui. Aqui vai habilitar para um combo e você vai conseguir escolher qual que é a obra que você quer estar utilizando como base para estar importando essa planilha. Então, no caso, eu vou pegar a obra que eu acabei de criar, que é a importação mesma obra, e eu posso fazer o mesmo processo também para o orçamento. Se eu habilitar, eu posso escolher um orçamento para poder estar fazendo ali um processo de atualização da planilha, que eu vou mostrar no nosso segundo exemplo, tá bom? Então, por hora, eu vou importar apenas para uma obra existente. Selecionei aqui a obra, já toda a identificação está sendo feita, minha planilha está completa. Vou verificar e ele vai habilitar aqui o botão de importar. Então, ele vai fazer todo o processo de importação e ele vai ser atribuída essa planilha à obra existente que eu selecionei no combo aqui de código da obra, na importação de planilhas, que é o passo 1. Planilha foi importada com sucesso, vou clicar em OK, vou atualizar e vejam que aqui foi importada a planilha dentro do orçamento existente, aqui da obra existente, que eu já havia cadastrado no Volare. Então, aqui é a tela, né, do Volare Legado. Esse mesmo processo pode ser feito dentro do Volare Plus, que é acionando aqui o botão de Volare Plus,
abre aqui a nova tela do Volare, que também é onde estão sendo feitas todas as customizações da Embasa, que é nesse nosso novo grid. Então, aqui o processo também pode ser feito por aqui. Então, eu vou atualizar aqui o grid. Vejam que aqui a obra e o orçamento que eu coloquei anteriormente já está nesse grid também, porque as duas telas conversam. E agora eu vou fazer a importação de uma outra planilha utilizando aqui o Volare Plus. Então aqui tem a ferramenta de importar planilha, vou clicar e vou fazer o mesmo processo. Vou vincular aqui a base da Embasa, já vou deixar certinho. Vou selecionar a planilha, dessa vez eu vou colocar de materiais. A identificação aqui já foi direta, porque eu já deixei configurado na planilha para poder fazer essa identificação conforme tiver o título da minha planilha. Nesse caso, a minha planilha já está completa, então aqui eu estou já com os itens preenchidos corretamente. Então, tem itemização, código, descrição, unidade, preço e quantidade. E aqui eu vou fazer aqui o mesmo processo que eu fiz no anterior, que é a mesma tela. Então, aqui eu vou selecionar para importar de uma obra existente, vou selecionar a obra que eu quero, que é essa importação mesma obra, vou verificar, ele vai habilitar aqui o botão de importar, e eu vou fazer o processo de importação através aqui do Volare Plus, dessa planilha numa obra já existente. A planilha foi importada com sucesso, vou clicar em OK, vou atualizar aqui o grid. Agora nós temos dois orçamentos dentro de uma mesma obra. Então, aqui no grid do Volare Plus, a visualização é por orçamento. Então, vem o código, a obra, o orçamento, a descrição que é feita no momento do criar a obra e o orçamento, datas de início e término, o total do orçamento com e sem taxas e o custo por metro quadrado, que também é fornecido a partir do criar obra e orçamento com o campo de área construída. Então, aqui a visualização é um pouquinho diferente da tela anterior, porque ele vem em linhas. Então, aqui eu tenho a importação do serviço, que está dentro da obra, importação mesma obra, e importação material, que também está dentro de importação mesma obra, aqui dentro do Volare. Agora eu vou fazer com vocês um exemplo aplicando o atribuir valores e também fazendo uma importação em um orçamento já existente também. Então, eu vou vir aqui em importar planilha. Vou selecionar aqui a base da Embasa. E o exemplo que eu vou estar utilizando é a importação planilha 2. Desculpa, planilha 1. Então, aqui eu fiz a importação. Então, aqui ele já está com uma estrutura, eu já tenho a itemização, código, a descrição desses itens. E eu tenho aqui os códigos referente a itens da Embasa, tá? Então, aqui pode vir com a decodificação Embasa na frente, como também pode estar só o código. Então, aqui, por exemplo, eu estou editando que esse grid permite fazer essas edições. Então, aqui eu fiz já esse processo, fiz a importação, quero que tenha aqui os outros elementos desse meu código, né? A descrição, unidade, o preço, a classificação também quando tiver a equivalência. Porém, a quantidade ela precisa estar preenchida. Então, isso é muito importante, tá? Nos outros termos, que mesmo que o item tiver uma quantidade igual a zero, precisa estar preenchido essa coluna. Então, aqui eu vou clicar agora em atribuir valores para poder completar essa minha planilha. Então, vou clicar aqui, clicar em sim, e aí ele vai buscar o código na base que eu especifiquei aqui da Embasa e vai colocar a descrição, a unidade, o preço, na classificação, todas as informações referentes a esse item no atribuir valores.
Nesse caso, eu vou fazer o mesmo processo do anterior. Eu vou colocar dentro da mesma obra que eu criei anteriormente, que foi essa daqui de importação mesma obra. Eu ainda não vou fazer a vinculação com o orçamento existente, que vai ser o meu próximo exemplo. Então, fiz aqui os processos, né, identificou, atribuiu os valores, vou verificar e vou importar. A planilha foi importada com sucesso, vou clicar em OK, vou atualizar aqui o meu grid. Agora nós temos já mais um orçamento dentro dessa mesma obra, que é a importação. Mesma obra tem a importação 2, planilha 1. Agora eu vou fazer uma importação de uma nova planilha dentro de um orçamento existente. Então, só para poder nós verificarmos aqui, então eu vou abrir aqui esse orçamento. Então, aqui ele está conforme a gente fez a importação. Então, ele trouxe aqui a itemização, trouxe aqui a descrição, os itens que fazem parte daquela importação, aqui no caso, né, que são insumos. E aqui nós temos os itens, né? Então, aqui pegou a unidade, a quantidade, preço unitário, né? No caso aqui está sem as taxas, também está sem quantidade, por isso que está apresentando né, com os valores zerados, mas o item ele trouxe para cá. Então, nós temos aqui esses 3 itens. Agora eu vou fazer um exemplo com a segunda opção, que é importando uma nova planilha para a mesma obra e também para um orçamento existente a partir dessa planilha que a gente acabou de enviar. Então, eu vou vir aqui em importar planilha. Vou fazer o mesmo processo, vou carregar aqui a base da Embasa. Vou aqui em selecionar planilha, que é o primeiro passo. Eu vou estar importando agora a importação 2, planilha 2, aqui para nós termos essa planilha. Então, diferente da planilha anterior, além de ter os 3 códigos de insumo, eu também acrescentei aqui esses 2 códigos de serviço, tá? Então, eu vou fazer a atribuição dos valores. Então, ele atribuiu aqui os itens. Então, ele trouxe a descrição aqui dos insumos, a descrição aqui dos serviços. Veja que ele puxa aqui pela decodificação, então ele pode ter aqui o sufixo da Embasa ou não. A unidade, o preço também, a quantidade já estava aqui, porque precisa, como eu informei, ele é obrigatório ser informado na planilha em Excel. Então, ele já atribuiu os valores. Aqui eu vou habilitar o campo de importar para uma obra existente. Então, eu vou colocar na obra que eu acabei de criar, que foi aqui importação mesma obra. Porém, eu também vou aqui habilitar o importar para um orçamento existente. Então, além dele importar para uma obra que já existe, ele também vai colocar em um orçamento que já existe, ou seja, ele vai sobrepor aquele orçamento que já havia aqui importado anteriormente dentro aqui da ferramenta. Então, ele vai aparecer todos os orçamentos que foram importados, que estão dentro dessa obra. Então, no caso, eu vou colocar sobre importação 2, planilha 1, aqui dentro do meu orçamento. Lembrando que para estar utilizando essa ferramenta, tem que estar com a mesma itemização. Então, para poder fazer essa importação de orçamento existente, ele tem que seguir as regras que o sistema já utiliza dentro do seu funcionamento. Portanto, ele só vai funcionar para orçamentos que possuem ali a mesma itemização, então eles têm que estar dentro da mesma EAP para poder ele fazer essa verificação, e é para casos de itens que serão acrescidos dentro desse orçamento. Então, aqui no caso, por exemplo, nós temos a escavação, tanto a mecanizada quanto a de valas, que foram itens que não foram importados novamente. Portanto, ao colocar esse orçamento, essa planilha, em um orçamento existente, ele vai agora direcionar para esses 2 itens que já foram importados. Os itens que já foram importados dentro do Volare, ou seja, esses 3 itens aqui, né, esses insumos do orçamento, continuarão
dentro do orçamento. Então, o que já existe se mantém. O que é novo é o que é acrescido com essa importação de orçamento existente, tá certo? Então, aqui eu vou fazer a verificação e vou fazer a importação. Então, aqui ele foi importado com sucesso, vou clicar em OK, vou atualizar aqui novamente. Então, aqui na minha planilha 1 agora, se eu abrir, vai mostrar, além dos itens, né, que foram colocados, aqui no caso, né, os que já estavam, também foram acrescidos os itens referente aos serviços, né, que é aqui a parte de escavação mecanizada e escavação de valas. Então, ele faz só esse ajuste, porém, tem que obedecer à itemização que foi colocada, a EAP da planilha, e tem que, né, se atentar à questão de que aquilo que já foi importado vai seguir importado, tá bom? Então, esse é o processo que está sendo elaborado com essa parte de importar para um orçamento existente, tá certo? Então, o processo de importar para uma mesma obra e para o mesmo orçamento ocorre dessa forma, e qualquer dúvida, ficamos à disposição.